esperança e perseverança, marcas de maturidade espiritual. Esperança e perseverança. Senhor, nós te damos graças, Senhor, te adoramos nessa manhã. Queremos, Senhor, te pedir que o Senhor visite os corações nessa manhã. Fala aos nossos corações, Senhor. Como nós precisamos de Ti, como nós precisamos da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é espírito e vida. Por isso, eis-nos aqui, Senhor, com uma ardente expectativa de que o Senhor fale de fato a cada um de nós. Queremos ouvir uma palavra da Tua própria boca. Por isso, queremos nos aquietar diante de Ti. Senhor, te pedir, Senhor, que o nosso coração seja encontrado por Ti limpo, pronto para receber a Tua palavra. É com base no Teu sangue precioso, Senhor, que nós nos achegamos a Ti, Pai. Por esse novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou, pelo Teu corpo partido na cruz por nós. É por meio do sangue que nós somos aceitos pelo Pai. De outra forma, não poderíamos nos achegar no trono da graça. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, como já foi orado. Muito obrigado, porque tão grande salvação nos alcançou. E nós queremos perseverar, Senhor, nessa salvação, perseverar nesse caminho, nessa carreira que o Senhor propôs a cada um de nós. Louvado seja o Teu nome. Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Romanos 5. Romanos capítulo 5. Pelo fato de a gente ter pouco tempo, eu não quero me demorar em exposições da palavra, mas a própria palavra de Deus, ela é suficiente para nos salvar, para nos santificar. Né? Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, só citando alguns versículos, com certeza, o Senhor vai iluminar os nossos corações para receber a Tua palavra. Então, Romanos 5 é um verso conhecido dos irmãos, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aqui a palavrinha. E a perseverança produz experiência. E a experiência, esperança. Aqui, ó. Nessa porção da palavra nós vemos duas palavras importantes, né? Perseverança e esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então vejam, irmãos, a importância dessa palavra perseverança e esperança. Eu quero perguntar para os irmãos essa manhã: você tem perseverado na leitura da palavra? Você tem perseverado nas orações? Você tem perseverado em seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá? Nessa manhã a gente precisa fazer uma reflexão, né? Uma reflexão do nosso viver. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como nós estamos vivendo, né? Diante do Senhor, diante dos homens. Essa palavra perseverança, irmãos, aparece muitas vezes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E eu tenho assim uma descrição dessa palavra assim que é muito minha, sabe? O que é perseverança? É não desistir jamais, mesmo em face das adversidades. A gente não encontra essa descrição na própria Bíblia, no dicionário. Mas eu
creio, irmãos, que pelo contexto onde ela aparece, é exatamente isso. A gente sabe muito bem, né, que se a gente não perseverar buscando algo, a gente não vai conseguir chegar lá, não chega lá. Perseverança é necessário, inclusive na nossa vida secular, né? Você, por exemplo, para se formar, para você ser alguém, você ser um profissional, o que você tem que fazer? Você tem que perseverar nos estudos, né? Perseverar na faculdade, enfim. Se nós não perseverarmos em atingir metas que nós estabelecemos, nós nunca vamos chegar lá. Não é verdade? Quanto mais na questão espiritual, irmãos. Isso é fundamental, é fundamental. Então, vamos ler alguns versos que falam de perseverança e que trazem luz para nós, né? Revelação. Tiago, capítulo 1, é muito conhecido esse verso, esses versículos. Tiago, capítulo 1. Olha o que está escrito. Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aqui a palavra. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Quando a Bíblia fala aqui em perfeição, ela fala em maturidade. Maturidade. Então a gente pode aqui ler esse verso 4 assim, ó. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais maduros e íntegros, e nada deficientes. Interessante, né, que essa porção da palavra tem tudo a ver com Romanos 5, né, que nós acabamos de ler também, não é? A questão da perseverança. Hebreus capítulo 10, é um pouquinho atrás aí, Hebreus capítulo 10. O versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você quer alcançar a promessa, meu irmão? Essa manhã, você quer alcançar a promessa? O livro de Hebreus, quando fala de promessa, ele fala do reino. O reino. Reinar com Cristo 1000 anos. É o que está preparado para os vencedores, não é isso? Irmãos, eu quero declarar, eu quero essa promessa para mim, eu quero. Nós temos que querer, né? Temos que ter um desejo ardente no nosso coração de querer, porque, na verdade, quando você tem no seu coração esse desejo de alcançar a promessa do Pai em Cristo, vai vir tribulação, vai vir dificuldade, vai vir sofrimento, muitas vezes, né? Provações, a nossa fé é provada diuturnamente, não é? E aí, a palavrinha perseverança tem que fazer toda a diferença, não é isso? Hebreus, no capítulo 12, o verso 1, muito conhecido de todos nós, um pouquinho para frente aí, Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Está vendo? Aqui a palavra de novo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, a vergonha, né? E está assentado à destra do trono de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 10. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento,
propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Paulo exortando aqui Timóteo, né? Para que ele fosse perseverante, né? No seu ministério. Lucas, capítulo 21, verso 19. Lucas 21, verso 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Você quer ganhar a sua alma? Quer salvar a sua alma, meu irmão, minha irmã? Seja perseverante. Não tem jeito, tem que ser perseverante. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Vocês notam, irmãos, como é importante essa palavra, onde ela aparece, a maneira que ela, por si só, nos exorta, não é isso? Hoje o mundo está comemorando o Dia dos Pais, né? Mas nós sabemos, meus amados, que nós temos um pai maravilhoso, um pai amoroso, um pai zeloso por nós. Ele nos ama tanto que ele deu aquilo que ele tinha mais de precioso, de mais rico. Ele nos deu o seu filho, não é isso? Hoje nós comemoramos aí e relembramos, né? Anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, na mesa do Senhor, participamos da mesa, da ceia do Senhor, e isso nos alegra tremendamente, nos renova, né? Renova a nossa esperança, não é? Essa palavra também é tão importante, porque na esperança nós somos salvos, não é isso que Paulo fala lá em Romanos? Esperança que não é esperança. Vamos dar uma olhadinha ali em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 22. Romanos 8, 22. A partir do 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Bem? 1 Timóteo no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. O versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Esperança, mais uma vez aqui citada. Essa palavra esperança nos anima, né? Mexe conosco, não mexe? 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. É uma palavra bem conhecida de nós também, mas é tremendo esse aqui. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não murcha, né? Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É tremendo, né? Esse trecho da palavra, como nos anima, como mexe conosco. E aqui, nesse trecho de Pedro, nós vemos citado a fé, mediante a fé, a esperança e o amor, né? Porque o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Aqui, esperança. Fé, mediante a fé. E a quem não havendo visto, a mais, o amor. Vocês estão lembrados que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo gastou um capítulo inteirinho para descrever o amor ágape, o amor de Deus, né? E no último versículo, no 13, 1 Coríntios 13, 13. Agora, porém, permanece a fé, a esperança e o amor. Destes, o maior deles é o amor. Não é isso? Então, aqui, fazendo uma comparação com esse trecho da palavra aqui de Pedro, nós temos o amor, a esperança e a fé. Mas quando o Senhor voltar, quando nós estivermos face a face com o Senhor, não vai ser mais necessário fé e nem esperança. Na verdade, esperança é um braço de um rio, de um afluente de um grande rio. E a fé também é um afluente desse rio, que é o amor. Então, quando o Senhor voltar, quando nós estivermos face a face com Ele, não vai ser necessário mais esperança e nem a fé, porque elas vão mergulhar num grande rio, que é o amor. Esse aí é eterno, irmãos. Isso não é maravilhoso? Então, essa viva esperança que Pedro fala aqui, ela vai desaguar um grande rio, que é o amor de Deus por nós, né? 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. João, capítulo 3. Nós lemos: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha aí, Dia dos Pais, né? Mas esse pai aqui é tremendo. Esse pai aqui é o pai, né? Não tem comparação, não tem comparação. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Vocês estão vendo, irmãos, como essa palavra, né? Esperança é importante, né? Como ela fala, né, no nosso íntimo, como ela fala nos nossos corações. Segunda Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. No verso 5. A partir do verso 5, né? Paulo exortando aqui os irmãos em Corinto
ele fala: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Mas espero reconheçais que não somos reprovados. O Paulo aqui citando a esperança, né? Ele tinha a esperança de que eles não eram reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, isto é, o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Aqui então Paulo exortando os irmãos coríntios, quão necessário era para que eles alcançassem maturidade, né? Eles fossem aperfeiçoados no amor de Cristo, aperfeiçoados sendo trabalhados de tal maneira pelo Espírito, sendo conformados à imagem do Filho de Deus. Então, essa palavra perseverança e esperança, ela está muito ligada à maturidade espiritual, a que alcancemos a maturidade. Que a gente permita, irmãos, que o Espírito Santo trabalhe de tal maneira em nós, nos conformando à imagem do Filho. Porque, veja bem, Deus concede graça para nós, Ele tem concedido graça, e nenhum de nós pode negar isso. Nós temos recebido graça sobre graça da parte do Senhor, mas só que temos uma responsabilidade. O que nós temos feito com a graça que o Senhor tem dado a nós? Paulo, lá em Coríntios mesmo, né, 1 Coríntios, ele fala que ele corria de tal maneira para alcançar o prêmio, né? E o que ele fazia para alcançar o prêmio? Ele esmurrava o próprio corpo, né, reduzindo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, ele mesmo não fosse desqualificado. Então, olha só, Paulo, um gigante espiritual, né? Já naquele momento ali, naquele momento da carreira dele, ele já era um homem maduro, né? Já tinha passado por muitas experiências, e falando isso, quer dizer, nos enche de temor, né? Porque ele tinha receio de tendo pregado a outros, ele mesmo fosse desqualificado. Então, veja, a preocupação dele, o que ele fazia com a graça? Né? A graça que ele... 1 Coríntios, capítulo 15, vamos dar uma olhadinha ali. 1 Coríntios, capítulo 15, né? Ele fala que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, apareceu para 500 irmãos, e aí ele continua aqui, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então, irmãos, veja só, olha Paulo aqui, né? Falando que ele não recebeu a graça em vão. Ele trabalhou muito mais que todos eles, mas com muita humildade ele falou, não eu, mas a graça de Deus comigo. Em 2 Coríntios capítulo 6, que nós temos o mistério da reconciliação. Ora, a partir do versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
Tremendo isso, né, irmãos? Ele não só nos reconciliou consigo mesmo, mas nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu esse poder por meio do Espírito de reconciliar as pessoas com Deus. É o ministério da igreja, né? A pregação do Evangelho, não é isso? Está implícito aqui a pregação do Evangelho. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, olha aqui, o verso 6, o capítulo 6, no verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Está vendo aqui? Nós podemos receber a graça de Deus em vão. Então, o que nós temos que perguntar? O que nós temos que nos examinar nessa manhã, nos examinar nós mesmos e perguntar: o que eu estou fazendo com essa graça que o Senhor está me concedendo? Será que eu estou perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações? Será que eu estou perseverando? Ah, a palavrinha aí, perseverar também. Então, irmãos, que nós nessa manhã façamos uma reflexão. Não estou querendo fazer, nós precisamos tomar muito cuidado para não ficar olhando no próprio umbigo, né? Não é isso. A reflexão não é isso. É você colocar diante do Senhor a sua vida. Como que você está vivendo a vida cristã? E pedir para o Senhor: ilumina meu coração, Senhor. Mostra se está havendo algum problema, se tem algum pecado oculto, se eu tenho negligenciado a tua palavra, se eu tenho entristecido o espírito. Não é isso que nós temos que fazer, irmãos? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque isso é muito sério. A responsabilidade do homem. O que nós estamos fazendo com a graça de Deus, que é abundante. O Senhor, Ele concede graça sobre graça. Nós simplesmente precisamos abrir o nosso coração e receber, né, com mansidão nessa palavra, porque ela é poderosa para nos salvar, poderosa para salvar as nossas almas. Não é isso? Então, irmãos, é isso. O encargo que eu tinha nessa manhã era colocar isso para os irmãos. E, na verdade, essa palavra é muito mais para mim do que para todos vocês. Porque nós sabemos, né, que temos falhado diante de Deus. Se formos sinceros com o Senhor, nós teremos que admitir, sim, que a gente tem falhado. Paulo, ele tem uma palavrinha que ele cita, né, nas epístolas, que é interessante isso. Essa palavra é coisas. Né? Quer ver? Dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 1. Aliás, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 6, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 6. Entretanto, expumo sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que seduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem aqui? Coisas, a palavra.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Só que aqui, Paulo está falando dele e dos cooperadores dele, não dos coríntios. Porque os coríntios estavam necessitados de alimentos sólidos, eles eram muito imaturos. Então aqui, Paulo está falando dele e dos cooperadores dele. Né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E realmente ele tinha a mente de Cristo. Né? Então, essa palavrinha, coisas, é muito usada por ele. Né? E tem um significado muito importante. Quer ver? Vamos ver mais uma porção aqui. Vamos ver aqui. Aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, nós participamos da mesa, né? Agora há pouco, e tem uma exortação aqui, nesse trecho da palavra. O versículo 28 fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, essa questão de examinar-se a si mesmo está aqui, ó, né? Não é introspecção, porque introspecção você fica olhando para o seu próprio umbigo, porque os irmãos me ignoram, porque eu não tenho sorte, porque lá aquele irmão lá é abençoado, ele consegue tudo o que ele pede, tudo o que ele precisa, e eu não, acho que Deus esqueceu de mim. Isso é introspecção, isso é uma doença espiritual terrível. Agora, examinar-se a si mesmo, não. Examinar-se a si mesmo é você, né, fazer uma reflexão de como que você está vivendo, o que você está fazendo com a graça que o Senhor está te concedendo, o que você está fazendo na vida cristã, né? Como que você está vivendo a vida cristã. Então, irmãos, é isso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos desperte, né, nessa manhã, né, que realmente nessa reflexão, né, nesse exame que nós precisamos fazer de nós mesmos, que o Senhor conceda luz para nós, né? Que ele toque no nosso coração de tal maneira e falou, olha, meu irmão, meu filho, eu não estou gostando disso que você tem feito. Muda o seu proceder, mude o seu pensamento, mude as suas atitudes, porque nós vamos chegar lá no tribunal de Cristo. Nós vamos chegar lá, certo? Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo para dar satisfação ao Senhor do que nós fizemos por meio do corpo, né? Por meio desse corpo que o Senhor nos deu aqui, né? Então, é um momento assim de reflexão, de examinarmos a nós mesmos e nos arrependermos. Senhor, mostra para mim onde eu tenho falhado. O que é necessário mudar na minha vida? O que é necessário para agradar o Senhor? Porque esse é o nosso objetivo, viver de modo a agradar o Senhor, não é isso? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia e graça de todos nós, né? Que Ele conceda graça.